só depende de nós. Oi, gente. Mais uma sexta-feira. Bom, finalmente, depois de 2 semanas de programa, nós tivemos algumas perguntas. As perguntas não foram relacionadas, né, ao que foi dito, mas enfim, foram perguntas que me fizeram pensar e acho que eu queria compartilhar com vocês as respostas. Então, a primeira pergunta, as 2 perguntas, na verdade, são bem semelhantes. A primeira pergunta foi, como que eu escolhi a minha profissão? E a segunda pergunta foi, se eu tive certeza, como que eu tive a certeza da pessoa que eu escolhi para casar? Então, só para vocês saberem um pouco, eu sou médica, sou radio-oncologista, sou formada há 10 anos, há mais de 10 anos, na verdade, há 12 anos. E tô casada há 8 anos, mas de tempo de relacionamento eu tenho 19 anos. Meu marido me enrolou bastante para casar. Mas enfim, quando eu li essas perguntas, eu já ia responder, eu tive certeza porque eu sempre quis ajudar os outros, ou eu tive certeza porque a gente estava num relacionamento longo e eu realmente amava muito ele. Mas enquanto eu pensava sobre isso, eu lembrei da minha história e falei, meu Deus, eu nunca tive certeza. Na verdade, eu acho que eu não tenho certeza até hoje. A maioria das coisas da minha vida eu nunca tive certeza. Quando eu fui prestar a prova para o vestibular, eu prestei medicina, prestei jornalismo, prestei odonto. Passei nas 3, foi muito difícil escolher. Odonto era na federal, então era uma coisa que pesava muito, mas na verdade a vida até me ajudou. No fim eu perdi a época da inscrição e acabei perdendo a vaga, porque a lista rodou e eu perdi a vaga. E aí sobraram as opções de medicina e jornalismo e no fim era isso, jornalismo era longe e a medicina era mais perto. E na verdade eu já tinha começado o curso de medicina e eu já estava gostando. E a minha mãe me apoiou muito nessa época. E no final das contas eu acabei que eu fiz a medicina. E quando eu terminei a medicina eu precisava escolher uma especialidade. E é isso, eu gostava de tanta coisa que pra mim era tão difícil escolher uma especialidade única para fazer o resto da vida. Eu gostava de endocrinologia, eu gostava de anestésio, eu gostava de oftalmo, a radioterapia. Então, assim, eu prestei várias. Eu prestei dermatologia. Então, eu prestei umas 5 especialidades. Entendeu? E no fim, eu passei em radioterapia e foi a escolha que eu fiz, porque tinha vontade de fazer num hospital maior, era em São Paulo, e a vida me levou. E hoje eu amo a minha especialidade, eu gosto da radioterapia, gosto do que eu faço, mas eu ainda amo outras especialidades e vira e mexe eu paquero outras especialidades, nem que seja só para continuar aprendendo. Sabe, para não fazer uma coisa só a vida toda, porque essa coisa de fazer uma única coisa a vida toda para mim é meio sufocante. Eu tenho vontade de aprender mais e fazer outras coisas, enfim. E aí, foi pensando sobre tudo isso que eu falei, nossa, mas olha que interessante, certeza mesmo eu nunca tive, de nada. Apesar de me enganar, porque inicialmente eu pensei, nossa, sempre tive certeza. O que é bem difícil de entender, né? E com relação ao meu marido, foi a mesma coisa. A gente tinha 11 anos de relacionamento. Eu já pressionava ele muito pra casar, porque acho que com 5 anos de namoro eu já tava pressionando ele pra casar. E aí, no final das contas, eu ainda, depois de uns 10 anos, eu falei, olha, quando eu terminar a residência, se eu não casar com você, eu vou casar com outro, mas eu vou dar um jeito de casar. Então, assim, rolou uma pressão forte mesmo. E no final das contas, eu lembro que alguns dias, até minutos antes de casar, eu me perguntava, falava, meu Deus, será que eu vou casar mesmo? Ai, que medo, nossa, mas pro resto da vida parece que eu não tenho certeza se eu quero. E me bateu um desespero, assim, uma angústia. Eu lembro de ter sentido essa angústia e não ter com quem dividir, né? Porque é tão óbvio que a noiva precisa estar muito feliz de casar, que pra mim isso foi difícil. Enfim, no fim eu casei, eu tava feliz na hora que eu respondi o sim,
sim, foi um sim verdadeiro, mas certeza mesmo, 100% de certeza, eu não tenho até hoje. Eu não sei se ele vai ser a mesma pessoa até o final da vida, e nem se eu vou ser, entendeu? Se eu tenho certeza que a gente vai ficar junto pro resto da vida, não. Mas hoje eu faço essa escolha. Diariamente eu faço essa escolha de estar com ele por mais um dia da minha vida. É muito interessante. E foi engraçado porque é isso, não são coisas sobre as quais a gente conversa geralmente, né? Geralmente a gente responde, é isso mesmo, não, tenho certeza, vai levando, e a gente não para pensar sobre tudo que estava envolvido naquela escolha que a gente fez. É isso, certeza, né? Poxa, é difícil até reconhecer que eu nunca tive certeza de nada na vida, mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa dentro de mim que me dizia pra ir em frente, sabe? Eu acho que eu sempre senti que tinha alguma coisa que me falava, vai, mete a cara, encara, vai até o fim e se não der certo tudo bem, mas pelo menos você tentou, você tem que tentar. Eu sempre tive isso muito vivo dentro de mim, tipo, tenta. É melhor você se arrepender daquilo que você fez do que daquilo que você não fez. Então vai. Se tem alguma coisa dentro de você que tá te falando, é isso. Eu acho que no fim, por que eu não escolhi? A odonto foi uma das coisas que eu prestei porque meu pai me pediu para prestar, entendeu? Nunca tinha sido um desejo meu. Então, acho que por isso que eu não segui por esse caminho, né? As outras especialidades também é muito engraçado, porque não sei se de alguma forma a vida me levou por esse caminho. Eu tive um avô que faleceu de câncer de estômago bem numa época em que eu morava com ele. E por mais que tenham tentado me proteger daquela situação, eu acabei vivendo ela de alguma maneira. Eu vivia ela através dos meus tios, através do sofrimento do meu pai, do que envolveu a família naquela situação. E por uma ironia do destino, em algum momento isso apareceu na minha história, na forma da minha especialidade de tratar pessoas com câncer, e hoje eu vejo a evolução da medicina. Eu entendo os sentimentos dos pacientes de uma maneira diferente. Então até isso, um episódio triste na minha vida, de certa forma, contribuiu para que eu fosse uma profissional melhor. Eu não entendia por que aquilo tinha que estar na minha história, né? Por que meu avô tinha que falecer daquela forma, mas talvez aquilo tenha acontecido justamente para me preparar para o que eu ia ver dali para frente, né? E eu nem fazia ideia. Então, a vida eu acho que ela é isso, sabe? Ela é uma colcha de retalhos. Quando a gente olha o retalho, a gente não consegue entender, mas quando a gente olha a colcha toda, ela é bonita, mesmo tendo alguns retalhos mais escuros ali, não tão enfeitados, não tão coloridos. E é isso, né? Como ter certeza de cada retalho? Eu acho que a gente não tem. Simplesmente não tem, né? A gente tem que aprender a viver com as incertezas, mas eu acho que mais do que isso é aprender a acreditar. Acreditar naquilo que vem de dentro da gente, sabe? Aquela vozinha lá do fundo que fala, tipo, vai, faz isso. A gente tem que acreditar. É o recado que eu queria deixar para hoje. Muito obrigada pelas perguntas. Eu fiquei muito feliz. Elas realmente me fizeram pensar, me fizeram lembrar e eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço. Até semana que vem. Esse podcast foi editado por Caracool Studio.